Assuma aí a sua posição, pode compartilhar sua tela. Queremos muito trocar conhecimento contigo e ouvir o que você tem de bom para passar para a gente sobre Kubernetes, tá bom? Legal. Obrigada, Billy. Muito obrigada pela introdução. Sempre muito legal poder trabalhar com a S-Manager, um parceiro exemplar dentro do nosso ecossistema, que aporta muito valor para todas as experiências que a gente tem e todas as oportunidades que a gente tem de trabalhar juntos. Então, muito obrigada, Billy. Obrigada, S-Manager como um todo. E obrigado por esse convite de poder estar falando com vocês. É sempre muito legal estar falando com esse pessoal todo. A gente tem poucas oportunidades para falar de Kubernetes especificamente, e o conteúdo que eu trouxe hoje para vocês é muito focado em a gente olhar para trás e a gente entender como que estamos aqui. A TI, eu acho que todo mundo aqui sabe que muda o tempo todo. E Kubernetes é uma dessas grandes mudanças que a gente teve que se adaptar com os anos, principalmente dentro da TI corporativa. Então, vamos olhar para trás, vamos olhar como que a gente chegou aqui, falar um pouco de Kubernetes especificamente e dar seguimento com que nós, como Red Hat e S-Manager, acreditamos que é a melhor estratégia aí para você interagir com essa tecnologia que já está dentro do mercado, já é consolidada, não é novidade para ninguém. Então, o que a gente vai discutir hoje é basicamente toda essa introdução que o Billy já trouxe para a gente. Vamos falar um pouquinho de containers, vamos falar de Kubernetes, vamos falar do OpenShift, mas vamos focar, primeiro de tudo, no contexto que nós temos hoje no mercado, que é a famosa transformação digital. Na verdade, eu nem gosto tanto desse termo, porque eu acredito que ele é não só muito batido, mas também desatualizado. Hoje a gente não está mais discutindo inovação de negócio por inovação de negócio. A gente já está discutindo inovação de negócio baseada em AI. Então, é algo que dentro do mercado já existe com muita força. Então, a reflexão aqui é como as ideias que a gente vem tendo, nós como empresas, como consumidores, a gente vem tendo dentro do contexto do mercado que a gente está hoje, que é um mercado muito exigente para inovação, como que a gente consegue trazer isso de forma sustentável, né? Essa é a questão. Eu costumo dizer que o período da Covid-19 fez com que nós nos adaptássemos. Muitas empresas construíram ali, com o melhor que eles podiam, uma infraestrutura digital para poder fazer com que todos nós pudéssemos trabalhar home office pelo período que a gente trabalhou. Então, são esses esse grande evento dentro da TI, que eu acho que mudou muito esse contexto do que exatamente é uma inovação, né? Não é só digitalização, e é por isso que inovar acaba não sendo uma tarefa muito fácil. Não é simples a gente olhar para dentro de casa, identificar onde a inovação faz sentido, identificar como que eu vou fazer esse processo. Nós, dentro da Red Hat, a gente tem uma visão muito clara de que essa jornada de pegar alguma coisa que é um pouco mais antiga e transformar ela em uma infraestrutura mais moderna, que é o nosso contexto hoje, é muito tailor-made, é muito específico, cada um vai ter a sua experiência e a reflexão aqui é como que a gente consegue endereçar os problemas que vêm com essa jornada. Né? E eu acho que todo mundo aqui está bem ciente de qual problema que eu estou falando, que é disponibilizar novos serviços. No fim das contas, todos aqui, ou a maioria aqui, são cobrados por uma regra número 0, vamos dizer assim, que é o meu cliente precisa conseguir acessar o serviço que eu estou servindo para ele sem problemas, sem lentidões e sem disponibilidade. Todos nós somos muito cobrados disso. E nós, como usuários de tecnologia, né, todo mundo aqui tem celular, todo mundo aqui usa aplicativo de banco, todo mundo aqui usa um aplicativo de música. Nós, como consumidores, não gostamos quando esses aplicativos não funcionam. Nós ficamos frustrados. Pô, como que eu entro no aplicativo do banco e ele não carrega? Então, existe ainda, dentro do contexto todo da TI, o problema de eu conseguir fazer que esse serviço chegue lá, chegue no meu cliente, chegue na pessoa final que vai fazer o meu mercado girar, essencialmente. Por muitos anos a gente discute que esse problema ele é causado pela velha rixa, vamos dizer assim, que tem entre o time de desenvolvimento e o time de ops. Claro que hoje isso mudou muito, né? O conceito de DevOps mudou drasticamente nos últimos 10 anos. Então, eu diria que esse conflito pode até ter diminuído um pouco, mas ele ainda existe, né? Porque o desenvolvedor
está interessado em colocar aquele código dentro da versão mais rápido possível. E o cara de operações, ele está preocupado em, cara, eu preciso ter isso na minha infraestrutura, isso precisa ser sustentável, eu preciso ter controle disso, eu preciso conseguir ver o que está acontecendo na minha infraestrutura, e eu não posso que isso seja muito caro. Né? Então, são preocupações distintas que têm o mesmo propósito, servir aquele serviço para o nosso cliente final. E a gente reflete, e o mercado já fez essa reflexão, eu acredito, que a containerização faz muito sentido para resolver esse conflito, porque eu absorvo, então, uma tecnologia que é muito flexível e que me traz muitas vantagens do ponto de vista de rapidez de implantação, de usar pouco recurso de hardware, de eu poder colocar isso em qualquer ambiente, de eu conseguir isolar cada container ser um pedacinho da minha aplicação, de eu conseguir reutilizar isso 1 milhão de vezes em qualquer base que eu preciso. Essa portabilidade que o container oferece é sem igual. Ela, de fato, é muito interessante. Né? Por quê? Porque a gente está falando de uma unidade computacional que é a menor que tem. É um container, é um pacotinho. Lá dentro, eu vou colocar tudo que eu preciso para a minha aplicação executar. Né? E esses containers, eles vão ter as imagens. Eu preciso que o meu binário exista de alguma forma, que nem em código tradicional. Eu tenho um binário, eu tenho um root code ou um gold disk, para quem é da área de games aí. Onde eu tenho uma base muito forte e eu preciso guardar isso em algum lugar. E essas imagens, elas vão morar dentro de um registro, né? No mundo de container, a gente chama isso de registro, mas nada mais, nada menos que é um banco de dados que me oferece um espaço ali formatado bonitinho para eu colocar as minhas imagens e fazer com que essas imagens se tornem nos containers que eu vou executar na minha infraestrutura. E essas imagens, elas são versionadas, né? Então, eu vou ter versões da minha aplicação dentro do meu registry 3.1, 3.2, 3.3 e por aí vai. Eu tenho total controle disso. Eu consigo usar esse registry em praticamente qualquer lugar. E o meu container consegue consumir esse registry de praticamente qualquer lugar. Né? Então, usando esses paradigmas de container, a gente traz uma solução interessante, né? Porque a gente traz uma solução que vai se parecer mais ou menos com isso. DevOps com containers, que é o que a gente busca muito, né? Eu tenho um desenvolvedor que vai codar, vai colocar ali, por exemplo, dentro do GitHub, vai usar uma engine CI/CD, às vezes nem é uma engine CI/CD, é só uma CI, né? Só um pipeline. Esse pipeline vai produzir um container e esse container vai poder rodar em qualquer lugar. E esse ponto de vista é um ponto de vista muito interessante, porque ele já resolve muito dos problemas que a gente tem dentro desse mundo de conflitos entre Dev e Ops. Né? Roda na minha máquina, e a gente sabe que isso não é suficiente. Então, containers endereçam. Mas a partir do momento que você começa a adotar containers, você começa a ter questionamentos que são diferentes dos anteriores. A gente não está mais questionando agora, putz, será que container vai me ajudar a modernizar? A gente já teve essa resposta. Agora como que eu vou gerenciar esses containers? Onde que eu vou colocar eles? Como que eu vou saber que eles estão rodando da maneira que eu espero? Como que eles vão ser altamente disponíveis? Quantas réplicas eu vou colocar ali? São muitas perguntas, porque quando você adota containers, você não vai adotar um container. Você vai adotar 50, 100, 200. Tem aplicações em microserviços que tem mais de 20, 30 containers dentro da arquitetura. Então, não é simples gerenciar uma infraestrutura, né, que é a infraestrutura de container, que é tão capilar. Porque eu preciso mais do que isso. Eu preciso conseguir ter uma monitoração interessante disso, eu preciso ter uma agregação de logs disso, eu preciso conseguir gerenciar o ciclo de vida dessa minha aplicação que está ali dentro daquele container, eu preciso que aquilo escale rápido, que aquilo tenha persistência, não só da aplicação em si, mas do dado que tem embaixo dela. Então, só o container, ele não vai entregar tudo que eu sinto necessidade, né? Que nós sentimos necessidades que tenha dentro de uma infraestrutura de data, certo? E daí a gente começa a falar de Kubernetes, né? Porque o Kubernetes ele vai solucionar o problema número 0 de trabalhar com container, que é a orquestração dessas aplicações. Ele vai resolver, ele vai resolver o meu problema de eu conseguir construir um cluster
que por si só já é altamente disponível, que oferece recursos para eu trabalhar com essa aplicação, recursos declarativos, que são mais simples de eu trabalhar em termos de versionamento, e eu posso montar isso em basicamente qualquer infraestrutura, em quantos hosts eu quiser. O Kubernetes, então, ele traz para nós uma camada que vai trazer aquilo que a gente precisa lá dos containers. Vai trazer automação para o deployment dessas aplicações. Eu vou conseguir ter alta disponibilidade, vou conseguir escalar tanto o meu cluster quanto as aplicações em si. Show? Então, Kubernetes é o caminho. Quando eu adoto container, quando eu acabei de adotar container, meu caminho é adotar Kubernetes. É um caminho natural, certo? E quando a gente volta para dentro do Kubernetes, a gente precisa entender como que ele vai me ajudar dentro daquele cluster. Então, o que o Kubernetes oferece para o container para fazer com que ele seja mais simples de ser gerenciado? Então, uma das características, por exemplo, são os pods. Então, eu tenho o container, mas dentro do Kubernetes ele é organizado como pod. E dentro desse pod, eu posso ter um container, eu posso ter N containers. E esse pod vai ser a forma com a qual eu vou facilitar o meu gerenciamento, das aplicações. Manda aí, Beni. Não, Ana, tem uma pergunta aqui no chat exatamente sobre isso que eu achei melhor até te frear, porque está exatamente no contexto. O Kleber fez uma pergunta. Desculpe a dúvida, mas não seria pod a menor unidade e o container pode ter um ou mais pods? Você pode responder para ele? É o contrário. Você está certo, mas é o contrário. O container vai ser a menor unidade e o container vai morar dentro desse pod. O pod é a unidade de gerenciamento do container. Perfeito. Show? Obrigado, Ana. Kleber, espero ter ajudado aí. Obrigada, Kleber, pela pergunta. Então, o pod é um recurso que o Kubernetes já me traz para eu conseguir fazer o gerenciamento desses containers de maneira mais simples. Veja que aqui eu tenho um IP único. O pod produz para mim um IP único para o meu container, porque a gente sabe que container, uma vez que ele morre, muda o IP. No contexto enterprise, não necessariamente a gente quer que isso aconteça, tá? Além disso, eu vou precisar me preocupar com como essas aplicações vão rodar dentro do Kubernetes. E para isso, ele oferece para nós o que a gente chama de Replication Controllers e Replica Sets, que vai ser um arquivo, né? Como tudo no Kubernetes é um arquivo, a gente vai trabalhar com YAML o tempo todo, então todas as configurações que eu preciso declarar dentro do cluster, eu vou declarar dessa forma. E dentro desse Replication Controller, eu vou definir qual que vai ser a imagem, quantas réplicas essa minha aplicação vai ter 10, vai ter 15, vai ter 20 containers, qual é o label que eu vou colocar nisso, quanto de CPU, quanto de memória essa aplicação vai utilizar e como que ela vai consumir storage. Fala aí, Billy. Ana, só para a gente parar um minutinho aqui, vamos fazer uma nova interação com a galera? Acho que é importante. Pessoal, nova interação com vocês aí, agora sobre o conceito Kubernetes, tá bom? Importantíssimo a gente entender a maturidade de todos aqui, para a gente evoluir o nosso bate-papo, até para seguir a Ana conforme ela pode seguir o discurso aí. Ela também vai ver a resposta de vocês em tempo real, ela já vai saber como seguir também. Então, por favor, podem respondendo. Vão interagindo com a gente, que é muito importante esse feedback para ver se vocês estão curtindo, se o tema está sendo relevante para vocês, tá bom? Segue aí, Ana. Aí, pessoal. Essa sessão é para vocês mesmo. Muito legal. Esse Replica Set ele vai ser o atestamento que a aplicação está rodando com as configurações que eu espero. Outra coisa que o Kubernetes vai trazer para nós vai ser a definição do deployment disso, ou seja, qual que vai ser a definição dessa minha aplicação? Como que eu sei que ela vai sair do V1 para o V2? Através dos deployments. Lá dentro você vai colocar principalmente a estratégia de deploy que você vai usar. Você vai usar um canary deploy, você vai usar um AB, né? Você vai fazer o deploy de uma porcentagem de réplicas com a V1 e uma outra porcentagem de réplicas com a V2, e de tempos em tempos o cluster vai se moldando para estar só com a V2. Né? Então, é dentro do deployment que o Kubernetes nos dá a oportunidade de fazer essa, vamos dizer assim, essa governança da aplicação rodar da maneira que a gente espera dentro dos pods. Aí, de novo, aqui são configuration files, né, pessoal? É tudo YAML para a gente declarar lá dentro do Kubernetes. Além disso, a gente vai ter também o daemon set, que ele vai fazer com que os nós que estão
dentro daquele Kubernetes entendam quando que eles podem rodar uma cópia daquela aplicação, né? É por aqui que a gente vai trabalhar muito isolamento de dentro de um Kubernetes. Eu posso dizer que o Node 1 e o Node 2 vão rodar X aplicação, e o Node 3 e o Node 4 vão rodar Y aplicação. Né? Eu consigo fazer isso através do daemon set, é a forma com que eu vou organizar a minha aplicação. Vou trabalhar muito com labels, né? O Kubernetes, ele trabalha muito com a declaração das labels, e através disso que ele vai organizar o workload. Por exemplo, o daemon set vai fazer com que eu possa colocar ali uma label específica naquela aplicação, e no momento que eu for rodar aquilo dentro do Kubernetes, ele só vai executar aquela aplicação se, por exemplo, o meu Node tiver a mesma label, tiver a mesma declaração. Então, é uma forma muito simples da gente trabalhar o posicionamento do nosso workload. E algo que é muito importante em aplicação, porque normalmente quando a gente chega no container, algumas dessas dúvidas são bem comuns, né? Tá bom, eu tenho um container, mas a minha aplicação tem que consumir outras coisas. Onde que eu vou colocar para ele consumir essas coisas? Ele precisa consumir senha, ele precisa consumir conexão de banco de dados. Onde que eu defino tudo isso? E uma das formas, né, a primeira forma, né, porque acho que tem um apanhadão disso, são os config maps. Por quê? Porque o config map ele vai ser a possibilidade de eu, primeiro de tudo, desacoplar artefatos de configuração, ou seja, parâmetros que pode mudar de ambiente para ambiente, por exemplo, ao invés de eu colocar isso hard-coded dentro da minha imagem, coloca isso no config map, porque daí se eu for rodar em outro ambiente, eu posso só modificar o config map. E o config map, ele vai ter ali variáveis de ambiente, ele vai ter arquivos de configuração que a aplicação pode precisar consumir. E você pode trabalhar, por exemplo, com config maps diferentes para ambientes diferentes. Então, veja aqui, a gente tem um config map específico para o ambiente de dev, eu tenho outro config map diferente, específico para o ambiente de prod, mas a aplicação é a mesma. Né? Mas eu não preciso mudar na aplicação. O Kubernetes me dá o recurso de eu trabalhar com o meu config map e até mesmo fazer um versionamento disso. Isso é uma mudança de raciocínio, né, de cultura muito importante. Quando você começa a entender que os YAML files do Kubernetes são a governança da infraestrutura e que se eu uso uma ferramenta de versionamento de código para gerenciar isso, eu estou basicamente mantendo um manifesto vivo da minha infraestrutura, muda totalmente a forma com que a gente vai trabalhar com a aplicação. É complexo, não é todo mundo que consegue aplicar isso, porque as coisas não são simples, como a gente sabe, as coisas não são simples dentro da TI corporativa, mas é um pensamento interessante de se ter. E da mesma forma que o config map vai desacoplar algumas coisas para a gente fazer com que a aplicação consuma, o secret também vai fazer isso, só que ele vai fazer isso com informações confidenciais. Então, se eu preciso que a minha aplicação consuma uma credencial, uma senha, um hash, alguma característica de encriptação, por exemplo, do banco de dados, isso vai existir lá dentro do secret. Você cria o secret com essas informações e você faz com que ele consuma também de acordo com o ambiente. Então, eu não vou colocar a senha do banco de dados, por exemplo, que essa aplicação vai consumir hard-coded dentro da imagem do container. Vou colocá-la no secret. E daí, se eu quiser mudar isso, eu mudo, coloco o secret atrás, por exemplo, de um repositório protegido. Tem formas também da gente fazer isso. E é um dos recursos que o Kubernetes nos dá para trabalhar com container. Legal? E importante a gente entender também a conectividade de tudo isso, porque até agora a gente falou sobre os recursos que o Kubernetes nos dá para a aplicação existir. Mas e para a gente se conectar à aplicação? E daí a gente tem a camada de serviços. Inclusive, dentro do Kubernetes, a camada de serviços é uma rede separada da rede dos nodes, por exemplo. São coisas diferentes, são regras diferentes. Por quê? Porque o serviço, ele vai ser uma camada, por exemplo, aqui está escrito back-end, né? Porque é a label, né? Mas vamos pensar que o serviço é uma camada de front-end dos nossos containers. Por quê? Porque é ele que vai promover a comunicação. Quando eu acesso uma aplicação que está dentro do Kubernetes, eu estou acessando o serviço daquela aplicação e o serviço daquela aplicação acessa o container. E quando eu tenho mais de um container dentro da mesma aplicação, embaixo do mesmo serviço, ele vai fazer o load balancer, né? Ele vai pingar em cada uma das réplicas.
Deixa eu ver, Maria Helenice. É interessante usar secrets para dar acesso restrito a namespaces específicos dentro de um cluster. Também, né? Para o namespace vai trabalhar muito bem com políticas de usuário, né? Então, você, além dos secrets, você consegue também trabalhar as políticas de quem vai poder ter acesso àquilo ou não. Então, realmente, o secret é imprescindível quando a gente está trabalhando com aplicações que quase sempre, né, vão precisar consumir alguma coisa. Bom, voltando aqui para o serviço, então veja, o container ele vai poder perder o IP dele quantas vezes ele quiser, mas o serviço vai se manter com o mesmo IP, e isso é muito útil para a gente poder construir as rotas, né, que a aplicação vai consumir. E o serviço ele também vai fazer com que aplicações diferentes possam se comunicar dentro do mesmo cluster. E isso também é muito importante. Aqui, por exemplo, a gente tem uma aplicação de front-end que está se comunicando com o serviço de back-end para se comunicar com os pods de back-end. Então, é assim que o serviço vai fatiar para a gente a inteligência da SDN, né, da Software Defined Network, que tem dentro do Kubernetes. Beleza? E como eu comentei, os serviços vão dar para a gente a habilidade de a gente apontar uma rota para esses caras, né? Então, eu quero ali que o meu cliente clique e seja redirecionado para dentro da minha aplicação. Dentro do Kubernetes, ele nos dá o recurso das rotas para eu criar essa rota, atrelar isso a um serviço e fazer com que eu consiga acessar esse serviço diretamente através da minha URL. Daí aqui dá para colocar load balancer, dá para colocar DNS global, tem estratégias e estratégias para isso. E algo que pode vir em mente é, tá bom, Ana, entendi, dá para fazer um monte de coisa, mas a minha aplicação ela vai precisar consumir dado. Como que eu vou fazer isso? Através do que a gente chama de volume persistente, que é o Persistent Volume Claim e o Persistent Volume dentro do Kubernetes. Persistent Volume vai ser basicamente a unidade posicionada dentro do Kubernetes que enxerga o storage que a gente está apontando para aquele cluster. Qual storage? Putz, daí o céu é o limite. Storage externos, storage interno, buckets de dentro da cloud, pode ser uma variedade muito grande de fontes para esse storage. E o Persistent Volume ele vai pegar um pedacinho daquele storage e vai falar, olha, Kubernetes, eu tenho aqui 2 GB de storage já prontinho para você usar, e eu, como desenvolvedor, eu vou criar um Persistent Volume Claim. Eu vou falar, olha, administrador, eu preciso de pelo menos 2 GB de storage para essa aplicação. E o Persistent Volume Claim vai identificar que existe um Persistent Volume já disponível ali, posicionado dentro do meu cluster. Essas duas coisas se conectam e daí eu tenho, então, um app stateful, né? Uma aplicação stateful, que tem ali os dados dentro de uma unidade de storage, que não vai deletar os dados caso eu reinicie aquele container. Essa é muita magia da arquitetura de microserviços. As coisas são desacopladas, então eu não tenho a codependência de tudo. Beleza? E como a própria Maria Lenice comentou aí no chat, a gente tem os projetos, os namespaces, e os namespaces vão isolar todos esses recursos que a gente está comentando até aqui. O namespace A não vai ter acesso a recurso do namespace B se você não explicitamente configurar isso dentro do cluster. Então, é uma camada muito interessante de governança que a gente já tem out of the box ali para o Kubernetes. Legal? Então, pessoal, através de todos esses recursos, o Kubernetes prova para a gente por A mais B que ele consegue fazer a orquestração dessas aplicações em container. Eu resolvo o meu problema da desorganização que tudo isso pode causar e eu coloco tudo isso dentro de um cluster que já é, por natureza, altamente disponível. O Kubernetes já trabalha com réplicas com réplica 3, réplica 6, por exemplo, e eu já tenho uma camada de orquestração com todos esses recursos que a gente acabou de falar para poder gerenciar as minhas aplicações dentro do Kubernetes. Beleza? E daí, nesse contexto, a gente tem... deixa eu ver. Isso... Marinho Pereira da Luz. Esse isolamento é exclusivo do OpenShift, pois por padrão, no Kubernetes, a comunicação entre os namespaces são permitidas. Olha, então, realmente é um vício de conhecimento meu, Marique, porque no OpenShift não pode. No OpenShift é isolado por padrão, tá? Então, é uma mistura de conceitos. Mas interessante saber. Eu, pessoalmente, não sabia dessa particularidade do Kubernetes. Eu acreditava que era bem parecido com o que é o OpenShift. Então, algumas coisas entre as duas plataformas são super parecidas,
e outros são um pouquinho diferentes, né? Como o OpenShift ele parte de algumas premissas de configuração explícita, por isso que tem essa mudança. Mas interessante, legal. Obrigada pela pergunta. Eu, pessoalmente, não tinha essa informação. Vamos lá. Então, em todo esse contexto, o Kubernetes oferece para a gente, voltando lá naquele fluxo que a gente viu, o Kubernetes oferece para a gente um fluxo muito legal de DevOps com containers e Kubernetes, porque na ponta eu tenho o Kubernetes que vai, que vai orquestrar para mim as minhas aplicações. E a partir daí eu tenho a tranquilidade de adotar isso numa infraestrutura corporativa, né? Mas, como sempre, a gente vai fazendo questionamentos. A primeira coisa que se entende do Kubernetes é que eu preciso ter uma visibilidade muito clara do que está acontecendo dentro da rede do cluster. E muitas vezes, só o puro das informações que o Kubernetes nos traz, ele não oferece todos os detalhes que eu posso precisar, por exemplo, num evento crítico. Então, não é incomum a gente fazer algumas integrações com o Weave, com o Open vSwitch, por exemplo, para conseguir ter visibilidade disso tudo. É muito comum a gente precisar desse recurso. Outra coisa que também a gente começa a se questionar é onde aquele registry que eu preciso para as minhas aplicações existirem vai ficar. Como que eu vou fazer o controle dessas imagens? Vou colocar um registry dentro do meu próprio Kubernetes? Vou usar um registry externo? Vou usar um registry público? Vou colocar um registry dentro da minha infraestrutura e conectar ele no meu Kubernetes? Perdão. Não sei, mas o registry vai precisar existir e é uma integração que vai precisar ser gerenciada. Mesma coisa, métricas e visibilidade. A gente tem os nossos colegas da Datadog aqui que não me deixam mentir. Se eu não tenho visibilidade do que está acontecendo dentro da minha infraestrutura, eu corro sérios riscos de ter grandes perdas de disponibilidade sem nem saber por onde começar, por onde endereçar e quem eu preciso chamar para me ajudar. Então, eu vou integrar um Datadog, um Kibana, um Grafana, um Prometheus, alguma solução que vai me dar uma ciência maior do que está acontecendo dentro do meu cluster. A mesma coisa vale para a criação dos processos, né? Não é só a tecnologia em si, eu preciso conseguir criar o processo que faz com que a minha aplicação faça deploy dentro do Kubernetes, que tombe essa aplicação para outro ambiente, promova essa aplicação para outro ambiente. Isso tudo eu preciso pensar em como que eu vou aplicar. Mesma coisa para os serviços que vão ser consumidos por essa aplicação. Eu preciso pensar na mensageria possível que eu posso precisar que essa aplicação tenha, numa integração com uma solução externa, numa autenticação, por exemplo, com um Keycloak, com um banco de dados, por exemplo, um SQL. Tudo isso eu vou precisar injetar na minha infraestrutura, tá? E sem tirar uma dashboard. Hoje nós somos muito acostumados com dashboard, principalmente por causa dos hyperscalers. Eles nos acostumaram muito a ter acesso simples aos recursos que a gente vai utilizar. Então, trazer essa possibilidade também para o Kubernetes faz toda a diferença. Eu preciso também fazer com que a minha equipe tenha independência para mexer com esse cluster. Então, o Kubernetes perfeito é difícil. A gente sabe que é complicado, né? Não é simplesmente subir o cluster e fazer com que ele execute as minhas aplicações. Eu preciso pensar no long run disso, né? No que vai ter para o futuro. Como que eu vou manter esse cluster? Como que eu vou escalar esse cluster? Como que eu vou mover esse cluster de infraestrutura? Todas essas decisões elas vão precisar ser tomadas em algum momento. Show? E eu gosto muito desse GIF porque eu acho que ele resume o que eu acabei de comentar com vocês, pessoal. O Kubernetes é uma excelente tecnologia, uma excelente ferramenta. Isso é inegável. A gente, como Red Hat, é o segundo maior contribuidor, inclusive, para o projeto. Mas a gente sabe que uma vez que você entra no contexto do Cloud Native, são muitas tecnologias para utilizar junto com o Kubernetes. Não é uma questão de se você vai utilizar essa tecnologia, é uma questão de quando você vai utilizar essa tecnologia. Tekton, Argo CD, Knative, enfim, tem um monte delas. E é aí que o OpenShift entra, pessoal. É aí que a nossa plataforma entra nesse contexto todo que eu comentei com vocês. Porque o OpenShift ele vai trazer as principais características do Kubernetes, que é o que a gente viu
durante essa apresentação, e até deixa eu ver, e até o Mairink até me pegou ali num vício, por causa daquela questão dos namespace, mas o OpenShift ele tem como grande objetivo de trazer todas essas tecnologias, essas integrabilidades e plataformizar isso, que é o que a gente fala muito hoje em dia de Platform Engineering. O OpenShift é um componente do Platform Engineering. Eu quero criar uma infraestrutura Kubernetes e que dentro dela eu já tenha as ferramentas que eu preciso para trabalhar nativamente. Tá? E isso em qualquer infraestrutura, pessoal. Eu estou falando de executar o OpenShift na sua casa, dentro de um VMware, dentro de um Bare Metal, a Azure, a AWS, Google Cloud, IBM Cloud. O grande objetivo da Red Hat é trazer essa plataforma completa para você trabalhar com Kubernetes em qualquer lugar. Red Hat, eu estou trabalhando aqui em Bare Metal e AWS. Perfeito. A sua experiência com o OpenShift vai ser idêntica nas duas plataformas. Esse é o grande objetivo da construção de toda essa infraestrutura. Então, esses recursos, essas tecnologias Cloud Native, que são muito variadas e que tem muitas tecnologias, a gente sabe disso, a Red Hat faz o trabalho, nós fazemos o trabalho de trazer isso para o contexto de Kubernetes, estabilizar o que dá para ser estabilizado e criar uma plataforma onde esses recursos que vão ser necessários e que vão ser precisos estejam dentro de uma única dashboard, dentro de uma única plataforma. Show, Billy? Ana, vou te interromper mais um pouquinho. Gente, vamos para o próximo quiz, vamos interagir mais um pouquinho. Então, Yas, pode lançar a próxima interação com o público. Espero que vocês estejam gostando aí. A Ana, adoro o discurso dela. Para mim está sendo super esclarecedor. Obrigado mesmo, Ana. E vamos continuando aqui, gente. Tá bom? Só para a gente interagir aqui com vocês e entender a maturidade de vocês em relação ao Kubernetes, tá bom? Isso aí. Obrigada, Billy. Obrigada pelas perguntas, pessoal. E a gente está chegando na era da AI. A gente já está na era da AI, né? E como eu comentei com vocês, inovação agora leva a AI como um dos recursos em consideração, e a Red Hat não está fora disso. Nós entendemos que trabalhar com AI não é simples, principalmente pela quantidade de tecnologia que tem disponível para trabalhar com AI por aí. E o nosso grande objetivo nesse mundo é fazer com que o OpenShift trabalhe com AI, e a gente tem o advento aí do OpenShift AI, que é um lançamento novo. A gente lançou ele, o OpenShift AI hoje, esse ano, no Summit, mais cedo. E é a capacidade que a gente está adicionando ao OpenShift. Então, além de todo esse arcabouço de tecnologia Kubernetes que o OpenShift consegue oferecer em qualquer infraestrutura, a gente está adicionando a capacidade dele também trabalhar com processamento de AI. Você pode trazer o seu próprio modelo, pode usar o nosso modelo, pode usar o modelo da IBM, pode usar o modelo do Meta, pode usar o modelo que você mesmo criou. A gente tem a parceria com vários ASVs dentro do mercado, o OpenShift AI, bem como o Hell AI, que é um hub para você desenvolver a sua AI totalmente ali dentro do sistema operacional, sem precisar de grandes infraestruturas. Tudo isso baseado em tecnologias que já são extremamente utilizadas nesse ecossistema, pessoal. A gente não está aqui para reinventar a roda, a gente está aqui para facilitar a utilização dessas tecnologias que são complexas, mas que são extremamente importantes para o contexto que a gente está hoje, né? E AI, como a gente sabe, vai além da AI generativa. A gente está falando de AI para análise de sentimento, a gente está falando de AI para análise de emissão de CO2, a gente está falando de AI para identificação de padrões. É muito mais do que só o chat GPT, né? Acho que todo mundo aqui tem isso bem claro. Então, o OpenShift AI, junto com o Hell AI, são os novos lançamentos aí da Red Hat para trabalhar com AI desde o começo, né? Desde o nível do sistema operacional, o Hell AI ali, para quem quer começar, e para quem já está acostumado, já conseguiu começar a sua jornada de AI e conseguir trazer isso, por exemplo, para um contexto bare metal, que faz toda a diferença de custo, como a gente sabe. Então, é bem legal que vocês saibam aí da jornada que a Red Hat está traçando em relação a isso. Pode falar, Bini? Só te alertar mais 5 minutinhos, tá, Ana, para a gente ir para a próxima. Tô fechando. Pode deixar.
Pessoal, para acabar, número para o pessoal que é um pouquinho mais técnico, às vezes não é tão atraente, mas eu acho legal trazer para vocês o nosso posicionamento dentro do mercado. O OpenShift hoje, né, é pouquinho antigo, 2021, mas o OpenShift ele é usado ali pelas top 25 empresas da Fortune 500, que são as empresas mais caras aí do mercado. O OpenShift tem uma fatia muito interessante dentro desse pessoal. E a gente vem tendo ótimos resultados com o desenvolvimento também ali de funcionalidades para fazer essas competições ali um pouco mais técnicas, competições de Developer Week, de Data Science Awards. O OpenShift vem sendo muito premiado durante todos esses anos, tá? E aqui tem só alguns dos clientes que utilizam o OpenShift, tem muito mais gente que utiliza, principalmente aqui no Brasil, a gente tem vários casos de uso. Mostrando aí um pouco do que a gente vem conseguindo fazer com essa nossa abordagem de Kubernetes, com o que a gente entende que é a melhor forma de trabalhar, sempre mantendo aí um diálogo muito franco com a comunidade e com o open source, que é a nossa veia, tá, pessoal? Então, muito obrigada para quem conseguiu ficar até aqui, obrigada pelas perguntas, obrigada pelo engajamento, mais uma vez, S-Manager, obrigada pelo convite, é sempre muito legal poder falar com vocês, e eu estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, vou ficar por aqui enquanto os meus colegas dão o show deles também. Muito obrigada, pessoal. Ana, sabe que eu sou seu fã, obrigado de verdade pela sua participação, você é incrível, sempre ajudando muito a gente. Gente, só para a gente continuar as nossas interações aqui, por favor, coloquem seu e-mail, quem se inscreveu com Gmail, coloque o seu e-mail aqui no chat mesmo, seu e-mail corporativo, para que a gente envie essas apresentações para vocês diretamente no fim do evento. Quem quiser fazer uma demo, quer conversar sobre soluções que a gente vai falar aqui, aciona a gente aqui pelo telefone do WhatsApp, a gente vai interagir prontamente com vocês, a gente tem bastante gente aqui para receber a ligação de vocês. Tem um ponto bastante importante, quer falar mais sobre AI? Eu e o Vitor, meu diretor comercial aqui nesse SMN, a gente fez um podcast falando sobre isso, tá? Então, escaneie esse QR Code, deixa guardadinho no YouTube, que depois vocês podem assistir. A gente fez um podcast com um podcast executivo, a gente foi convidado lá e a gente falou bastante sobre inteligência artificial, tem 1h30 de bate-papo lá sobre aplicabilidade de inteligência artificial, também falamos sobre orquestração de Kubernetes lá de inteligência artificial, tá bom? Quero agora apresentar para vocês o Thiago. Thiago, primeiro de tudo, cara, muito obrigado por você estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. Quero apresentar para vocês o Thiago. Tiagão, deixa eu ver se eu não estou vendo você ainda aqui, que eu estou compartilhando minha tela. Pode puxar a tela aí, a gente quer conhecer você, tá? Beleza? Thiago, você está ouvindo a gente? Tô te ouvindo, sim. Legal. Gente, Thiago, ele também é engenheiro, de observabilidade, é um cara que trabalha muito conosco aqui, a especialidade dele principalmente implantar observabilidade em Kubernetes, com inteligência artificial embarcada. Então, foi muito importante a gente trazer ele, que a Datadog está por trás também desse apoio conosco, onde a gente vai falar especificamente de orquestração de observabilidade em Kubernetes, e a gente vai ter uma demozinha, é isso, Tiagão? Você vai mostrar na realidade como funciona essa orquestração, é isso? Isso aí. Show de bola! Então, a gente vai ter uma interação maior, e não esqueçam, gente, quem quiser nos acionar, manda um WhatsApp para a gente, no final volta com o telefone, vocês podem mandar mensagem aí também, tá bom? É com você, Thiago, obrigado aí pela oportunidade de você estar com a gente, dá seu show, que você tem muito ensinamento e vai mostrar para a gente a coisa acontecendo ao vivo, isso que é legal, né? Vamos lá. Claro, com certeza, agradeço você, Billy. É uma oportunidade muito legal, né, de poder falar um pouco de observabilidade, poder falar um pouco de Kubernetes e também ter essa interação, né, com o pessoal da Red Hat, o pessoal da Trilho. E então hoje a gente pode falar especialmente sobre isso que eu mencionei, que é comentar um pouco da Datadog, que é uma plataforma 100% SaaS, né, voltada à observabilidade de tudo que acontece dentro da nuvem. Mas eu também, como você mencionou, né, vou apresentar aqui uma demo ao vivo, que eu acho que a Datadog é uma plataforma muito legal, mas a melhor forma de conhecer ela é realmente vendo ao vivo exatamente como que a gente faz esse monitoramento de Kubernetes. Também vou trazer um pouco de como que a Datadog está fazendo passos dentro do mundo de inteligência artificial para a gente fazer esse monitoramento, né? Então, para trazer um pouco de introdução da Datadog, o que é a Datadog, para quem não conhece,
E por que a gente precisa de observabilidade? Eu quero introduzir um pouco desse conceito de observabilidade, porque, como a Ana até tinha comentado, né, o Kubernetes é uma tecnologia que já existe faz tempo, mas continua evoluindo e também, como todo mundo aqui deve saber, né, nenhuma tecnologia é perfeita. Então, isso introduz bastante essa necessidade, né, de ter essa observabilidade, de saber o que está acontecendo, por que aconteceu, né, fazer uma triagem ao vivo de como que a gente pode descobrir a causa raiz de erros. E a Datadog faz essa integração com não só o Kubernetes, mas com várias diferentes tecnologias de uma forma unificada. Então, como vocês estão vendo aí, né, hoje em dia as empresas estão lutando para ganhar visibilidade em ambientes cada vez mais complexos. Então, como os ambientes vão evoluindo, como os ambientes vão mudando, a gente tem que ter uma forma de ter uma observabilidade desses ambientes, não só ali com o farol somente para o nível do host, né, mas também para ter o farol ali para o nível de provedores de nuvem, para o nível de OpenShift, para o nível de segurança, logs, APM, isso que a Datadog faz muito bem, né? Então, o que a gente vai conseguir ver hoje é como que a Datadog faz essa análise de Kubernetes, mas também, né, tocando um pouco nesse assunto de vendo como que os logs e o APM podem nos ajudar também para descobrir a fonte de problemas dentro de um pod ou dentro de algum container. Então, falando um pouco, né, desse conceito de unificação, a Datadog é uma plataforma SaaS que, como mencionei, né, integra ali os logs, as traces, as métricas, tudo em um lugar só. Então, eu vou mostrar para vocês, né, começando ali pelo Kubernetes, como que a gente pode fazer uma análise, ver o contexto todo no nível do pod, mas também vou passar um pouco para o lado de dashboards, para o lado de monitores, e vou terminar também ali com o lado de inteligência artificial dentro da plataforma. Mas então, com isso, eu vou vir aqui para a minha outra tela, e se não estiver vendo, avisa aí, Billy, mas essa aqui é a página, né, para dar essa demonstração ao vivo para vocês. Essa é a página principal do Kubernetes dentro da Datadog. Então, aqui a gente consegue ver todos os recursos que estão rodando dentro do Kubernetes, né? A gente consegue ver informação já bem de alto nível, no nível de cluster, no nível de namespace, de nós, muitos desses conceitos que a Ana introduziu para vocês, que imagino que muitos também já conhecem, mas o legal é realmente vir aqui, né? Ter uma visão dos clusters instrumentados, ter uma visão dos namespaces, dos nós, dos deploys, e começar a ter essa visão alto nível. E daí, com isso, a gente pode lentamente, né, ir se aprofundando mais e mais para conseguir fazer uma triagem ao vivo de que talvez está acontecendo dentro do nosso ambiente. E ver, né, conforme a gente vai descendo aqui na página, que a gente vê não só o nível de clusters, namespaces, nós, né, mas a gente também começa a ver outros assuntos que a Datadog traz para vocês, né, o custo de recursos que não estão sendo utilizados, que acontece bastante, né, a gente cresce ali o nosso ambiente e começa a ter esse custo associado, claro que é uma coisa muito importante para todo mundo, mas também, né, o nível de deploys por status de autoscale, a gente traz para vocês padrões automáticos para fazer troubleshoot. Então, né, alguns conceitos um pouco mais profundos aqui no nível de Kubernetes, mas a gente consegue ver o status dos diferentes pods, né, como que aconteceram esses deploys, os containers que tiveram restart, né, agrupados por nível de namespace e muito mais. Mas eu sei que o Billy tem uma interaçãozinha aí para vocês, então eu vou passar a bola para ele rapidinho. É rapidão, Thiago, só que a gente vai continuar interagindo com vocês. Yas acabou de mandar aí próximo quiz para a gente, falando exatamente agora sobre observabilidade, sobre monitoramento de Kubernetes. Tá bom, gente? Vamos interagindo, que é interessantíssimo a gente saber o momento de vocês em relação agora à observabilidade sobre Kubernetes. Tá bom, Thiago? Obrigado. Perfeito, vamos nessa. Então aqui, né, a gente visualiza alguns padrões, alguns recursos que a Datadog já traz automaticamente, mas descendo um pouco mais, né, a gente consegue ver que também tem o nível de utilização de recurso, e também depois eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente consegue visualizar isso dentro da Datadog, numa perspectiva bem de monitoramento mesmo, né, que as dashboards são um conceito essencial de monitoramento. Eu vou mostrar para vocês ali o nível de dashboards e também o nível de monitores. Mas até para se aprofundar um pouco mais em que a Datadog traz para vocês no nível de monitoramento de Kubernetes especificamente, eu vou me aprofundar um pouco mais aqui na demonstração, no que a gente chama, né, é o mapa do Kubernetes, que a gente consegue visualizar aqui, né, clicando no mapa, que é basicamente uma visualização alto nível, uma visualização de 10.000 pés de todos os pods
que estão instrumentados dentro da plataforma. Então, vendo essa visualização, é claro que a gente quer começar a agrupar, entrar um pouco mais profundo, né, organizar um pouco toda essa informação para que a gente consiga encontrar aquilo que faz sentido para nós. Então, eu vou fazer isso utilizando um conceito aqui na Datadog, que é o conceito de tags, que são as etiquetas chave-valor. Eu posso colocar aqui um pod running ou pod status running. E daí eu já vou agrupando, né, já vou diminuindo ali o contexto de mais de 4.000 pods aqui nesse meu ambiente de demonstração. Vou baixando ali, né, só para os pods que fazem sentido para mim. Eu posso também agrupar, por exemplo, por nome de cluster. Então, agrupando por nome de cluster, né, agora eu consigo ter um conceito um pouco mais organizado, né, de repente encontrar aquilo que eu estou procurando. Inclusive, no momento, né, está tudo sendo colorizado por utilização de memória dividido pelo limite de memória, né, então ali é aquela proporção de porcentagem. Eu vou me aprofundar aqui, inclusive, num cluster que eu subi, que é um cluster de OpenShift, até para me alinhar aqui com a Ana, mas é um cluster, né, que tem alguns pods aqui rodando. A gente já consegue visualizar e ter na base desses filtros aqui de memória, utilização de limite, ver que eu tenho ali, né, alguns pods que estão com bastante memória, né? Então, esse pod aqui que se chama OCM Agente já me traz um pouco de contexto. Eu já sei que talvez eu quero manter ele em mente conforme eu vou me aprofundando na análise. E, né, tendo isso na cabeça, eu posso me aprofundar ainda mais. Então, utilizei ali o mapa para encontrar talvez aquilo que faz sentido para mim, mas eu quero entrar um nível mais profundo. Então, eu vou entrar aqui no Explore, que daí vai me trazer ainda mais informação sobre todos os pods, todos os clusters que eu tenho instrumentados ao vivo, né? A gente consegue ver que tá toda essa informação aqui está sendo visualizada ao vivo. E eu também consigo, né, agrupar isso, continuar a utilizar as tags de qualquer forma que eu quiser, mas também ver isso não só no nível do pod, mas eu consigo ver contexto no nível do cluster, eu consigo ver contexto no nível do namespace, dos nós, inclusive, né, se aprofundando muito mais, tem opções aqui de workload, de network, de storage, autoscale e muito, muito mais que a gente traz para vocês no contexto de Kubernetes. Mas me aprofundando aqui no próprio nível de pods, né, eu posso voltar ali agrupando por nome de cluster, eu posso escolher de repente ali aquele meu cluster do OpenShift. E agora eu entro e consigo visualizar aqueles mesmos pods que eu tinha visualizado no mapa, mas numa forma de lista, né, que vai me deixar me aprofundar um pouco mais. Eu posso filtrar aqui, né, utilizando aquele mesmo filtro de memória e ver que eu tenho aqui, né, o cluster em si está utilizando bastante memória, provavelmente a base desse pod de OCM Agente, mas eu também tenho algumas outras aplicações que eu subi aqui, né, tem uma aplicação chamada MyApp, que eu mesmo subi para a gente fazer uma análise. Então eu vou clicar aqui nesse MyApp APM, que vai trazer um pouco mais de contexto, né? Então, dentro da Datadog, todo que é tipo de painel vai aparecer aqui na direita e vai trazer bastante contexto sobre o pod que eu tenho instrumentado. Então, aqui eu consigo visualizar bastante dessa informação, né? Não só de metadados sobre o cluster, né? Aqui eu tenho o nome do cluster, o namespace, o host e tudo mais. Todas as tags que estão associadas com esse pod, que eu posso usar dentro da plataforma para filtrar, mas eu também consigo, né, ter uma visualização do YAML Manifest, né, que é assim que a gente faz a configuração. Eu consigo ter, né, de uma forma read-only aqui, mas me permite não ter que fazer um SSH lá dentro do meu host, né, facilita bastante esse nível de análise, de saber como que eu configurei o meu pod, né, bem fácil de visualizar aqui. Mas eu também tenho aqui, né, as métricas, como eu mencionei, ver a quantidade de CPU no contexto do pod agora, né? Não no contexto do cluster, mas no contexto desse pod do MyApp, quantidade de memória, quantidade de storage, e também correlacionado, né? Eu já consigo ver tudo no mesmo painel, os logs e também o APM, que é nada mais, nada menos do que as traces, que a gente tem, né? Tudo correlacionado aqui para facilitar nesse processo de fazer uma triagem, né? Quando a gente está procurando algum problema, às vezes acontece bastante, né? Que eu sei que talvez tenha um pod que me trouxe interesse, talvez na base de memória, como eu mencionei, mas eu quero me aprofundar um pouco mais e descobrir por que a minha aplicação está tendo problemas, por que tem
ao porquê que eu até estou aqui investigando, né? E daí eu posso entrar aqui, ver as métricas, os logs e o APM, tudo correlacionado em um lugar só. Fala, Billy. Já sabe, né? Vamos interagir de novo? Vamos lá? Mais um quiz, Vamos lá. gente? Yas, pode colocar. Te avisar também mais 10 minutinhos, tá bom? Perfeito. Beleza? Ó, a Yas colocou aí já mais uma pergunta sobre observabilidade, tá bom, gente? Importantíssima a interação de todos. Obrigado. Segue aí, Tiagão. Valeu, Billy. Então, né, tendo essa visualização aqui do pod dentro da plataforma, eu quero passar agora para o lado de dashboards, porque como eu mencionei, né, a gente tem essa visualização bem legal dos nossos clusters, do nosso cluster OpenShift, mas eu quero agora analisar no nível de dashboard. Então, vindo aqui para a própria dashboard, a Datadog vai trazer para vocês várias dashboards pré-criadas ali, out of the box, sobre todo tipo de integração que vocês têm. Aqui a gente tem a integração do Kubernetes habilitada, então eu já tenho uma dashboard, né? Não tive que eu mesmo vir aqui criar, eu só habilitei o meu cluster, eu já tenho acesso aqui a toda essa informação, e tirando as tags aqui do pod, eu consigo já começar a ver os dados no nível do próprio cluster. Né? Então aqui eu tenho o meu cluster de OpenShift, eu consigo ver aqui diretamente de uma forma bem fácil todos os pods que estão rodando, né? Ver ali contexto no nível do pod, ver contexto no nível do container, mas também só porque essa dashboard é uma dashboard que eu mesmo habilitei, né? Que é fora da caixa, não quer dizer que eu não preciso, que eu não tenho habilidade de tanto compartilhar ela, mas também mexer com ela. Tem mais um ponto aí, Billy? Temos sim, Thiago. A gente tem uma pergunta aí do Guilherme, cara. Ele coloca assim: ele aprende as métricas de modo a começar a relatar o que saiu do habitual? É um ótimo ponto. Inclusive, o próximo ponto que eu vou passar, que é essa ideia de como que a gente faz o IA dentro da plataforma. Muito bom. Então, daqui a um minutinho eu vou tocar nesse assunto, beleza? Mas, então, procedindo aqui, né, com o lado de dashboard, só para mostrar rapidinho, eu tenho aqui a habilidade também de mexer na dashboard, né, se eu quiser, por exemplo, clonar essa mesma dashboard que já foi pré-criada, e daí fica bem fácil de mexer, né, eu posso, de repente, deletar alguma coisa que eu não gosto, né, eu posso fazer ali o nosso famoso arrasta e puxa, e eu também posso, né, criar na base dessa dashboard um monitor. Então, aí partindo para esse lado de alertas, inclusive partindo para o lado de inteligência artificial, eu posso já vir aqui, por exemplo, nos meus pods que estão rodando na minha dashboard, eu posso criar um monitor à base desse gráfico. Então, né, trazendo ali o contexto de monitoramento, pô, a gente fez ali de uma forma reativa a primeira vez, encontramos um problema, descobrimos a causa raiz, agora a gente quer ser mais proativo e prevenir que isso aconteça no futuro, né? Então, de repente, eu quero ter certeza que os pods que eu tenho rodando não vão descer abaixo de um certo nível, né? Eu posso escolher aqui o meu cluster name, colocar ali o meu OpenShift e ver ali os meus mesmos 70 pods que estão rodando no meu cluster. Já posso facilmente ali criar um alerta, né? De repente dizer que se a quantidade de pods dentro desse cluster descer abaixo de 40, eu quero um alerta, abaixo de 50, eu quero um warning. E daí também fazemos diretamente uma integração, né, com as plataformas de comunicação. Então isso deixa a gente automatizar diretamente, de uma forma bem automática ali, né, o contexto de o que está acontecendo no nosso Kubernetes, com o nosso Slack, com o nosso WhatsApp, né, mandar uma mensagem lá diretamente e criar monitores à base disso. Se a gente não quiser um monitor desse tipo, né, temos aqui vários diferentes tipos de monitores, inclusive monitores bem orientados ao nível de host, que é bem relevante ao Kubernetes, mas é claro, né, até entrando um pouco nesse assunto de IA, que é muito difícil às vezes a gente criar um monitor para todo que é tipo de problema que é imaginável dentro da plataforma, né? Porque às vezes é difícil de prever. E daí que entra um pouco da ajuda, né, no machine learning. Então, dentro da Datadog, ali até para tocar nesse ponto, temos o que chamamos do Datadog Watchdog, que é bastante dog, né? Mas a ideia aqui é realmente essa, né? Que a gente aprende na base de machine learning as métricas que estão acontecendo. Então, se tem algo que sai do habitual, como o Guilherme comentou, a gente já consegue, né, ter um entendimento disso. Então, aqui
exatamente isso, né? O Watchdog já detectou na base de Machine Learning que, desde 18 de setembro, uma porcentagem de pods não unread ali, né, já subiram, fazem mais de 48 horas. Então, eu, como SRE, como desenvolvedor, isso já me chama a atenção, porque eu quero saber por quê, né? Então, eu posso clicar aqui diretamente nesse monitor, já tem aqui uma descrição de tudo que está acontecendo, e também já posso criar monitores diretamente daqui para trazer um pouco mais desse nível de monitoramento para o lado proativo, né? Então, a gente consegue utilizar a plataforma não só como eu mostrei ali, usando o Kubernetes Overview, usando o mapa e o Explore para fazer uma triagem, né, utilizando os logs, o APM, correlacionando tudo, mas uma vez que a gente encontra o problema, a gente parte para esse outro lado, que é o lado de monitores, o lado de Watchdog, para que a gente possa prevenir que isso aconteça no futuro. Já tem um alerta ali no nosso Microsoft Teams, no nosso Slack, no nosso WhatsApp, para a gente saber quando está acontecendo alguma coisa e poder corrigir o problema antes que aconteça. E é esse exatamente, né, esse que fecha ali o assunto de observabilidade e a conclusão da demo, porque mostra que a observabilidade e o monitoramento tem esses dois lados, né? Tem o lado de observar, entender o nosso ambiente, que é cada vez mais complexo, mas também tem o lado de conseguir consertar problemas antes que eles virem um problema maior. Então, com isso, né, nos traz de volta aqui para a plataforma unificada aqui, né, que a gente tem esse contexto, mas a Datadog, né, até para comentar, continua crescendo. A Datadog investe 30% da nossa receita em pesquisa e desenvolvimento. E aqui, né, dá para falar que temos hoje em dia, né, a empresa continua crescendo bastante, temos mais de 28.700 clientes, muitos usam mais do que 4 ferramentas da plataforma, né? Então, por isso que falamos sempre bastante que a plataforma é unificada, porque conforme as pessoas veem, começam a utilizar a plataforma para fazer monitoramento, a gente entende que tem valor para a gente fazer essa cross-correlação, para a gente ter essa visualização unificada, para entender, né, tanto o nosso ambiente Kubernetes, mas realmente qualquer ambiente que temos instrumentados. Então, agradeço aí, Billy, a oportunidade. Acho muito, muito legal falar sempre de Datadog. Então, passar a bola de volta para ti. Obrigado. Não, Tiagão, tem uma pergunta aqui do Kleber, tá? Ele perguntou aqui, o Datadog teria o poder, sendo configurado, de disparar alguma trigger de tomada de ação como é feito nos ABICs, por exemplo? É uma ótima pergunta. Inclusive, tem um produto bem recente que saiu, que é o produto chamado Workflows. Então, a gente consegue criar uma base de triggers diferentes ações dentro da plataforma. Recomendo bastante dar uma olhada nos Workflows. Isso, e é um módulo recente até, inclusive, né? Um módulo que estava até em alfa, né? Há um período atrás aí, e a gente já tem esse módulo aí disponibilizado. Gente, só para... A gente está indo para a última parte da nossa apresentação. Queria agradecer demais aí a todos, mantendo aí a nossa audiência muito alta. De novo, eu queria falar para todos. Querem conversar sobre alguma solução apresentada aqui? Chama a gente no WhatsApp, a gente conversa com vocês imediatamente, logo depois o evento, tá? Quer pedir uma demo, quer conhecer alguma solução? Aciona a gente via WhatsApp. Tem os canais também do nosso site, redes sociais e assim por diante. Mas, por favor, quem tiver a fim de conhecer mais sobre Kubernetes, falar mais sobre isso, testar alguma coisa, ter alguma demo, pode nos acionar, tá bom? De novo, lembrando a todos aí, quem quiser falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, escaneia esse QR Code, vai lá para o nosso podcast, onde eu e meu par, o Vitor, diretor comercial, a gente falou muito sobre aplicabilidade de inteligência artificial no canal de podcast que a gente gravou, tá bom? Acho que é isso. Deixa eu apresentar vocês para a gente, para a última nosso bate-papo, na última parte do nosso bate-papo. Vou apresentar para vocês o Rodolfo. Ele também é arquiteto de soluções. Desculpa, Thiago, primeiro agradecer você também, cara, um cara com muita propriedade. Fizemos questão, tiramos a dedo ele lá da Datadog. Ele está até morando fora do Brasil. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela sua explicação incrível. Obrigado de verdade, viu, Thiagão? Valeu.
continuando aí com o Rodolfo, ele também é arquiteto de soluções sênior, ele mora em Madrid, então a gente vai ter um portunhol aí, né? O Rodolfo ajuda a gente aí falando um portunholzinho para todo mundo conseguir te entender bem, vai ser bem tranquilo. Ele fala, a gente consegue conversar bastante com o Rodolfo, ele vai ajudar bastante a gente. Ele conhece muito também de OpenShift, conhece bastante de Kubernetes, é por isso que ele está aqui, tá? A gente vai falar sobre Kubernetes e agora a gente vai falar sobre segurança. Segurança em Kubernetes. Então, é essa a pauta que a gente vai trazer já. Rodolfo, fica à vontade, você tem seus 15 minutos aí e é a nossa última pauta. E Yas, já pode colocar o nosso quiz aqui também de interação com o pessoal para a gente responder e pode puxar a tela aí, viu, Rodolfo, para a gente já começar a interação contigo. Obrigado aí por estar com a gente. Vamos lá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi presentación? Sí. Já está aparecendo, já. Manda bala. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Estoy encantado aquí de colaborar en este webinar de SManager, Red Hat y Datadog. Y como habéis visto, estáis viendo el estado del arte de la tecnología, ¿vale? La parte que cubre Trilio es una parte muy importante dentro de toda vuestra arquitectura de Kubernetes OpenShift, que es Data Protection y Disaster Recovery, Application Mobility y muchas más cosas, ¿vale? Entonces, bueno, Trilio es una startup, llevamos muchísimos años trabajando en tema de Cloud Native, ¿vale? Tanto con OpenStack como con OpenShift, Kubernetes, ¿vale? Llevamos muchos años trabajando ya y en concreto con el ecosistema de Red Hat son nuestro mejor partner, ¿vale? Trabajamos en cualquier OpenShift, nos da igual dónde esté desplegado. Eso es una cosa muy importante porque cada cliente es diferente, ¿vale? Hay clientes que corren OpenShift on-prem, hay clientes que corren OpenShift en Azure, en AWS, ¿vale? Las telcos corren OpenShift en muchas partes, también a veces tienen OpenStack, ¿vale? Y luego tenemos integraciones muy potentes con las herramientas del ecosistema de Red Hat tipo Ansible y Advanced Cluster Manager, ¿vale? Una parte muy importante de la tecnología que está surgiendo ahora es el tema de la virtualización en OpenShift con el proyecto KubeVirt. Y Trilio también ayuda a las empresas a proteger esas cargas de trabajo que corren en máquina virtual, ¿vale? A Trilio protegemos tanto los containers de los que hablaba Ana como máquinas virtuales, ¿vale? Y una de las mejores cosas de Trilio, podría yo decir, es nos adaptamos mucho a cómo el cliente quiera consumir Kubernetes OpenShift, ¿vale? Si el cliente quiere usar sus aplicaciones, desplegarlas en namespaces, si quiere desplegar sus aplicaciones como operadors, ¿vale? Tipo Redis, Keycloak, 3Scale, Datagrid, ODF, ¿vale? Y también máquinas virtuales, todo. Nos da igual cómo el cliente despliegue las aplicaciones, ¿vale? Hay muchísimas features, ¿vale? Que son únicas para Trilio, ¿vale? Trilio es una solución enterprise, ¿ok? La instalación de Trilio, empezando por ahí, es muy sencilla. Nuestro producto es cloud nativo total con todas las ventajas que eso trae, ¿vale? Y se instala en OpenShift. Somos un operador certificado, como podéis ver aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Y se instala muy fácil, es como instalar una aplicación en tu móvil. Es un plugin, un add-on, ¿vale? Para el que no conozca el concepto de operador, ¿vale? Y una de las cosas que a lo mejor yo pienso que estaban pensando los clientes de SManager es que todo es un entorno un poquito complicado al principio, ¿vale? Trilio desde el principio intenta quitar toda la complejidad, ¿vale? De los clientes que llegan a Kubernetes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros beneficios que tiene usar Trilio es, por ejemplo, tenemos una pestaña dentro de OpenShift donde podemos empezar a trabajar con Trilio desde el día 1, ¿vale? Y es muy sencillo hacer un backup. Podemos ver los backups que tenemos de máquinas virtuales o de aplicaciones y tenemos un botón. Entonces, simplemente el cliente instala el add-on de Trilio, el operador, y con muy pequeña configuración ya desde la propia consola de OpenShift podemos empezar a hacer backups, ¿vale?
Entonces, es necesario explicar que Trilio puede funcionar desde un simple backup y restore de una aplicación o una máquina virtual, solo eso, desde la consola de OpenShift, sencillo, frictionless, ¿vale? A una plataforma donde nos podemos integrar con herramientas súper fuertes, súper potentes como Datadog, ¿vale? O Ansible Automation Platform o Event Driven Ansible para conseguir una plataforma totalmente automatizada, ¿vale? Que incluso se recupera ante fallos, ante desastres, ¿vale? Se recupera automáticamente sin intervención de ninguna persona humana, ¿vale? Por supuesto, se puede poner esa intervención a la hora de tomar una decisión de si debemos hacer un disaster recovery, ¿vale? Pero sí tenemos clientes que lo que les gusta es poder decir, mira, se ha producido un fallo, se ha detectado por la monitorización, en este caso Datadog, y gracias al ecosistema de Red Hat tan potente que tiene Ansible, Event Driven Ansible, Advanced Cluster Manager, se puede migrar o se puede hacer un disaster recovery totalmente automatizado, ¿vale? Y ahí, en esta integración de todas estas piezas, es donde los partners, los System Integrators como ese Manager son tan importantes en esa ayuda al cliente a poder migrar a esa plataforma digital, ese Digital Transformation que mencionaba Ana Basso, ¿vale? Que tantos beneficios trae a las empresas hoy en día, ¿vale? Porque si no lo haces, ya te quedas atrás, ¿vale? Yo hablo con clientes que están muy avanzados en su transformación digital, pero también hablo con clientes que muchos de ustedes estarán en esa situación donde no, es que yo todavía tengo máquina virtual con mis aplicaciones y no sé cómo hacer, ¿vale? Y ahí esa postura de ese manager y la ayuda de Red Hat, de Datadog, de Trilio, es muy importante a la hora de ayudar a esos clientes en esa transformación digital, ¿vale? Entonces, la otra de las features que comentaba de Trilio, la protección de operadores, ¿vale? Solo nuestra empresa, que yo sepa, puede hacer eso, ¿vale? Luego, policy-based compliance, ¿ok? Hay clientes que necesitan automatizar todo, ya saben cómo funciona todo, pero quieren escalar. No tengo un clúster, tengo 50, tengo 100, tengo 500. ¿Cómo gestiono toda esa arquitectura? Es muy complicado, ¿vale? Multicloud, ¿vale? La gran mayoría de los clientes, unos están desplegando on-prem, otros están desplegando en AWS, otros en Azure, Google Cloud Platform, ¿vale? Tenemos ciertas features de seguridad como ransomware recovery, ¿vale? Y encryption per application. Y luego tenemos una funcionalidad de transformaciones que ayuda a los clientes. Hay unos cuantos clientes que están muy interesados en poder mover aplicaciones entre clusters, ¿vale? Entonces, para eso hay que tener ciertas funcionalidades que Trilio las tiene, ¿vale? Luego, una cosa muy importante también para ciertos clientes es evitar el vendor locking. A nadie le gusta estar atado a un proveedor de una solución, ¿vale? Y Trilio evita eso, ¿vale? Máquina virtual, ¿vale? Y, bueno, todo el know-how, todo el expertise que podemos traer el equipo de Trilio, que llevamos ya muchísimos años trabajando y soportando a los clientes. Y cuando hay un problema, los clientes que siempre dicen, no, es que el backup no funciona, pero es que no es el backup, es la red, es el storage, es otra parte de este ecosistema, de esta arquitectura. Y Trilio tiene el know-how para solucionar o para indicar dónde están todos esos problemas. Mira, es un problema de multipathing, no es un problema del switch de fibra, del storage, de este parámetro de configuración. Puedes comprobar ese expertise a la hora de soportar y buscar siempre el root cause de un problema. Ahí es donde Trilio destaca, ¿vale? Entonces, las integraciones con la consola de OpenShift, la integración con la solución Ansible Tower, ahora conocida como Ansible Automation Platform, donde, por ejemplo,
un system integrator, un partner o los arquitectos de la empresa pueden hacer distintos templates, ¿vale? Y hacer un workflow, y esos recursos, esa gente, esos miembros de nuestro equipo que tienen menos conocimientos o que se están integrando en los entornos Kubernetes ahora mismo, pueden empezar a trabajar con confianza y que van a poder hacer backups, van a poder hacer un restore, van a poder hacer un disaster recovery, un multi-namespace backup, un backup de múltiples aplicaciones de manera sencilla, sin tener que realmente entender toda esa complejidad, porque están empezando. Cuando todos empezamos con esta tecnología, al principio hay una pequeña curva de aprendizaje, ¿vale? Y para los clientes más avanzados, ¿vale? Trilio también puede ofrecer esa integración con herramientas como Advanced Cluster Manager, que te permite gestionar cientos de clusters, cientos de aplicaciones. No hace falta instalar Trilio manualmente, no hace falta indicar cada aplicación que quiero proteger. No, todo se hace de manera automática, ¿vale? Entonces, Rodolfo, posso te atrapalhar um minutinho? Vamos fazer a última interação com o público, tá, gente? Já estamos nos 5 minutos finais, tá, Rodolfo? Só para te alertar, tá bom? E, galera, Yas, lança aí a nossa última interação com vocês. Coloquei também o nosso WhatsApp aqui para quem quiser, coloquei o site da S-Manager, quem quiser entrar em contato com a gente e falar mais sobre Kubernetes e sobre as soluções que a gente está interagindo aqui e apresentando para vocês, tá bom? Pode seguir, Rodolfo, obrigado. Vale, yo voy a seguir hasta que me cortéis, ¿vale? Y si alguien quiere saber más, que contacte con vosotros o me añada en LinkedIn, he puesto en la presentación, está todo, ¿vale? Pero bueno, pues yo sigo hablando hasta que me digáis hasta aquí. Entonces, Trilio, como decía, una solución enterprise, ¿vale? Aquí esta slide es mi slide preferida porque en esta sola pantalla se puede ver todas las cosas que hace Trilio que son especiales sobre Trilio, ¿vale? Un cliente le puede tener muchos problemas en esta y en otras plataformas, ¿vale? Pero no pasa nada. Hay que tener una solución, hay que haber pensado por adelantado, ¿vale? No esperemos al final, ¿vale? A que pase algo, ¿vale? Yo intento educar a los clientes, mira, te puede pasar un storage failure, puedes tener un problema de seguridad, puedes tener un ataque de ransomware, puedes tener un bug en OpenShift, en la aplicación, en Trilio, y se te corrompen los datos. ¿Cómo vas a solucionar todo eso, ¿vale? Hemos pasado en la tecnología, en IT, hemos pasado de una infraestructura, arquitectura muy cara, donde había que intentar el fallo por encima de todo, hemos pasado a una arquitectura cloud, donde tenemos que entender no si algo va a fallar o cuándo va a fallar, no, es mejor entender que todo, pues cualquier pieza de nuestra arquitectura puede fallar en cualquier momento. Y eso hay que considerarlo, ¿vale? Ya puede ser cualquiera de todos estos fallos, y uno de los más críticos, por ejemplo, es el error humano, ¿vale? ¿Qué pasa si yo ejecuto un script o ejecuto un playbook de Ansible y rompo algo en muchos sitios a la vez, ¿vale? Yo lo he hecho. Me he cargado cientos de volúmenes en un script, en un select, en una base de datos, ¿vale? ¿Cómo soluciono eso? La única manera de solucionar eso es recuperar de un backup, ¿vale? Entonces, una de las partes donde Trilio es excelente es en el Fast Disaster Recovery, ¿vale? Cuando tenemos más de un clúster, cuando nuestras aplicaciones son muy críticas y tenemos que tener una solución muy rápida. Hay clientes que un minuto de downtime a lo mejor les supone $150.000 por minuto, ¿vale? Para esos casos, el RTO, cuánto tiempo tardo en tener mi aplicación arriba de nuevo o mi máquina virtual, es crítico, ¿vale? Y Trilio tiene una feature donde estamos replicando asíncronamente los backups al destino para poder hacer un Fast Disaster Recovery, ¿vale? Tenemos unos servicios de monitorización y cuando se produce un backup vamos a poder preparar esos datos en el clúster remoto, ¿vale? Y vamos preparando, ¿vale? Y cuando hay un fallo en el clúster primario, como nuestros datos ya están en el clúster secundario, podemos levantar en cuestión de segundos o minutos esas máquinas virtuales, ¿vale? Esta parte es crítica cuando hablamos de aplicaciones que tienen 20, 30, 40 gigas de datos, pero cuando hablamos de OpenShift Virtualization, ahora que mucha máquina virtual está viniendo a OpenShift, que tienen 500 gigas de datos, 1 terabyte por 200, 300, 400 máquinas virtuales, vas a tener que recuperar a tu clúster
30, 40, 50 terabytes de datos, ¿vale? Y si no tienes una solución de este tipo, vas a estar todo el fin de semana recuperando datos, ¿vale? Entonces, Fast Disaster Recovery es muy importante. Y el tema de todo automatizado, ¿vale? Cuando les manden nuestro PDF con las slides, chequen el Event Driven Recovery, ¿vale? Donde vamos a tener una monitorización, ¿vale? Que va a detectar esos fallos, ¿vale? Y Trilio va a poder hacer un Disaster Recovery totalmente automatizado, ¿vale? Entonces vamos a tener aplicaciones desplegadas con Argo CD, por ejemplo, ¿vale? Y Trilio va a hacer un backup, va a hacer un restore, un pre-restore en el otro clúster, ¿vale? Y cuando suceda un fallo en esa aplicación, ¿vale? Datadog, por ejemplo, lo va a detectar ese fallo porque es una herramienta excelente en observability, en monitorización, y ya cuando se detecta ese fallo y Datadog lo notifica al ecosistema de Red Hat, es cuando se produce la recuperación automática de la aplicación, de los datos, de todos los componentes de nuestra aplicación, ¿vale? Y de una manera totalmente automatizada, ¿vale? Billy, yo no sé si hay alguna pregunta porque ahora no estoy viendo el chat, ¿vale? Pero si tienen alguna pregunta, ya saben, WhatsApp, LinkedIn, email. Isso, perfeito. Foi colocada uma pergunta aqui, mas parece que o Kleber falou, não, você já tinha respondido a pergunta dele, né? Então ele falou, parece que você já tinha respondido. Gente, a gente está no final aqui do nosso webinar. Eu queria agradecer demais você, Rodolfo. Obrigado mesmo. Obrigado a todos os speakers que tiveram aqui conosco. Foi um dia incrível para a gente, a permanência alta de todo mundo aí que ficou no nosso webinar. Só quero de novo lembrar a todos, por favor, quem quiser falar com a gente, anota o nosso telefone aqui do WhatsApp para vocês interagirem com a gente, conhecer mais essas soluções, falar mais sobre Kubernetes. Quer conhecer uma demo de alguma desses produtos? Nos procurem, por favor, tá bom? O último aviso aqui, querem falar mais sobre inteligência artificial? Escaneie esse QR Code, vai direcionar vocês diretamente para o nosso podcast, onde o Vitor, meu par, que é diretor comercial, a gente falou sobre inteligência artificial, aplicabilidade de inteligência artificial no nosso canal de podcast, tá bom? Vai estar no canal lá do YouTube da SM Manager. Gente, queria agradecer demais. Quem quiser pode postar suas informações aí no chat que a gente vai conversar. Quem mandou o e-mail vai receber as apresentações aí para vocês, diretamente no e-mail de vocês. E agradeço demais a presença de todos, estou muito feliz. É um recorde nosso ter uma permanência tão grande, tanta gente no webinar. Realmente hoje foi um dia disruptivo para a gente. Obrigado de verdade. Espero que tenha acrescentado muito na vida de vocês aí. Quem precisar de ajuda, contate a SM Manager, tá bom? Obrigado aí pelo webinar. Ana, obrigado. Thiago e Rodolfo, obrigado aí pela presença de vocês. Foi incrível mesmo. Obrigado pela presença de todos, gente. Valeu! Valeu.